Olá, a Comissão de Ciência e Tecnologia recebe o professor Dênio Arantes, presidente da FAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação, para tratar de ações de fomento à área no Estado. Acompanhe os trabalhos. Bom dia a todos presentes, bom dia da taquigrafia, também pessoal que nos acompanha através da TV Alice. Agradecer também a todos presentes que se colocaram à disposição de estar aqui no plenário. Iniciando a sessão, invoco a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária da Comissão de Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Queria convocar para compor a mesa o nosso amigo Dênio Arantes, Rebelo Arantes, compor a mesa conosco aqui. Nada que isso. Leitura e apreciação das atas. Ata da segunda sessão ordinária da Comissão de Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Dispenso a leitura da ata, considerando aprovada, e solicito ao secretário da Comissão de envio os documentos aos membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-lo na próxima reunião. Expediente. Correspondências recebidas. Não houve no período. Proposições recebidas. Também não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados e relatores. Projeto de lei número 154/2023, análise do mérito, autora deputada Irine Lopes, institui o programa Conecta Espírito Santo e define suas finalidades, diretrizes e dá outras providências. O projeto de lei em questão foi autuado como número do processo 3897/2023, foram presentes os autos devolvidos a esta comissão para o relator e deputado Tiago Hoffmann na data de 3 de setembro de 2023, com o seguinte despacho. A Comissão de Ciência, Tecnologias, Minas e Energia, ciente dos autos, devolve os autos e solicita a remessa dos autos à procuradora desta casa, a fim da emissão do parecer do relator desta comissão pela aprovação do presente projeto de lei no âmbito desta comissão. Não havendo manifestação contrária, passo ao secretário desta comissão para providência. Proposições baixadas de pauta não houve, proposições sobre esta ata também não houve no período. Ordem do dia, o que ocorrer, passa a fase das comunicações. Com o intuito de levar ainda que de forma virtual a Comissão de Ciência, Tecnologias, Minas e Energia para os diversos municípios do Estado do Espírito Santo, democratizando o conhecimento dos meios de acesso às ferramentas de inovação e inovação aos órgãos das instituições, setores que apoiam e incentivam e investem ainda mais no nosso Estado, nas diversas áreas de desenvolvimento tecnológico. Compondo aqui a nossa mesa, o presidente desta comissão. Essa comissão tem a honra de receber o senhor professor Dênio Rebelo Arantes, diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, FAPES, para explanar o tema, as principais ações da FAPES para apoio de fomento à ciência, tecnologia e inovação do Estado do Espírito Santo. Durante a exposição, vou pedir ao diretor que nos traga informações gerais de projetos, programas e das realizações do primeiro semestre de 2023, como resultado dos editais lançados, e que também, como os números e dados que possa discorrer sobre o Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia, FUNCITEC, e as demais informações que couberem neste momento. Bom dia a todos. Muito obrigado pela essa oportunidade. Acho que está ligado, né? Oi. Está ok, né? Tá. Então, eu agradeço essa oportunidade. É sempre muito importante que a gente possa apresentar os resultados do trabalho realizado pelos órgãos públicos, principalmente porque os recursos que estão colocados lá são recursos públicos, né? Então, essa é uma
uma importante ação de mostrar para todo mundo, né, o que se faz com os recursos públicos, particularmente numa área tão sensível como ciência, tecnologia e inovação, que durante algum tempo, recentemente, foi muito pouco considerada como importante para o país, para o Estado, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade muito interessante. Eu tive aqui, acho que em 2019, apresentando também algumas ações da FAPES, logo que eu entrei na diretoria, né, na presidência da FAPES, no início de 2019. Depois disso, eu tive na SECT, como subsecretário, e depois voltei para a FAPES agora de novo, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma muito importante que a comissão, principalmente essa comissão, né, esteja bem informada a respeito do que acontece em ciência e tecnologia no Estado. O nosso Estado, como vocês vão ver daqui a pouquinho, é um Estado diferenciado em relação aos demais estados do Brasil, em funções de algumas coisas que é importante deixar registrado. Uma delas é exatamente o Fundo de Ciência e Tecnologia, o FUNCITEC. Esse é um fundo muito especial, que foi criado há muitos anos atrás por legisladores que tiveram, né, a sabedoria de criá-lo no formato em que foi criado. Ele é um fundo que permite a ação em ciência e tecnologia, que não é simplesmente um fundo qualquer. Ele é um fundo de caráter financeiro, o que significa que os recursos que estão lá alocados, eles não vencem, não tem período de vencimento, como normalmente você tem recursos orçamentários, em que todo final de ano você tem que olhar o recurso e devolver aquilo que não usou. Esse fundo não, ele é um fundo de caráter contínuo. O recurso que foi aportado lá, ele fica lá, né? Então eu posso usar esse ano, ou no ano que vem, ou no ano seguinte, né? Então isso é muito importante. Só tem 2 estados que têm um fundo similar a esse, que é aqui o Espírito Santo e São Paulo. São os únicos 2 estados. Então você vê a importância disso em relação ao Brasil e os demais estados. A outra coisa importante também, que está relacionada ao fundo, é que ele tem uma alíquota fixa que todo mês, né, os recursos são aportados a ele. Independente da vontade do governante que está no poder, a gente tem recursos garantidos para ciência, tecnologia e inovação, né? Então, nós temos hoje, que é colocado diretamente nesse fundo, 0,5% do ICMS líquido, depositado quinzenalmente nesse fundo. E, além disso, mais recentemente, a partir de 2018, a gente tem também uma segunda fonte de recurso, que é 0,3% daquilo que as empresas deixam de pagar por incentivos fiscais no Compete e no Investe. Então, essas são as 2 fontes que a gente tem de recursos que são depositados regularmente no nosso fundo e que nos permitem apresentar os resultados que vocês vão ver agora aqui e o nosso Estado ser destaque nacional em ciência e tecnologia. Então, assim, do fundo, é isso que eu acho que é importante falar. A Assembleia vai ter uma discussão a esse respeito logo, porque ele é baseado no ICMS. O ICMS, com a reforma, ele deixa de existir, vai ter o IVA, ou seja, lá o que for, e essa discussão vai ser pautada, com certeza, aqui, como que vai continuar os recursos para o fundo. E acho que é importante, né, isso falar aqui na comissão. Além disso, a gente tem também, constitucionalmente, definido que 2,5% da arrecadação do Estado deve ser aportada em ciência, tecnologia e inovação, né? Isso é constitucional e, claro, todo ano o Estado presta conta desses 2,5%. Uma parte dele é esse recurso que eu acabei de me referir. Então, isso assim, para não me alongar muito em relação ao Fundo de Ciência e Tecnologia. A gestão do fundo, desse fundo, ele é de responsabilidade da FAPES, né? É a FAPES que ordena as despesas nesse fundo. Ele é um fundo que o recurso fica depositado no BANDES, que faz a gerência dos recursos, faz as aplicações necessárias, obviamente, para que os recursos não degradem com o tempo, né?
E, normalmente, quando a gente vai pagar bolsa, pagar um pesquisador, a gente faz isso através do Banest, né? Então, essa é a operação, do ponto de vista financeiro da FAPES, é assim que ela ocorre, né? Bom, é isso. Se vocês quiserem perguntar mais a respeito do fundo, a gente conversa a respeito do fundo, tá bom? Bom, em relação à FAPES, eu queria fazer uma apresentação. Você que vai passar para mim? Beleza, então. Eu vou falar aqui um pouquinho da FAPES, e é importante porque é um orgulho, né? A FAPES, esses dados que vocês estão vendo aí apresentados, eles foram apresentados num momento a nível nacional, no chamado Conselho das FAPES, né, que você tem fundações de amparo à pesquisa em todos os estados, todos os 26 estados mais do Distrito Federal, a gente tem uma fundação de amparo à pesquisa, e o presidente do CONFAP, ele fez um levantamento de dados, e esses são os dados que ele levantou, mostrando que o Espírito Santo tem uma posição efetivamente de destaque em função dessa situação que eu relatei, e de ter um governador que entende que o caminho para solucionar crises, o caminho para o futuro, passa pela ciência, tecnologia e inovação. Então, quando eu assumo a FAP nas duas vezes, eu recebo essa tarefa do governador Renato Casagrande de utilizar os recursos que a gente tem para criar as bases econômicas novas para o Estado do Espírito Santo, baseado em ciência, tecnologia e inovação. Então, aqui a gente pode ver nesse gráfico que o Espírito Santo é o estado que mais investe por pesquisador no Brasil, com uma diferença bem bacana em relação aos demais estados. Obviamente que isso não são, como vocês vão ver no próximo slide, que não são recursos federais. Na verdade, a grande parte disso, a responsabilidade são os recursos do Estado. Passa o próximo, por favor. Aí dá para ver. Aí vocês podem se ver aqui a CAPES, que é a coordenação de apoio para aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, né, que é o governo federal, o CNPq, que é também governo federal, o vermelhinho, e o azulzinho é aquilo que cada estado pôs. Então, se vocês olham de novo, nós somos um absoluto destaque na proporcionalidade daquilo que o estado pôs em relação ao governo federal, né? Então, nós estamos, a primeira coluninha de lá, nós estamos disparados na frente de todos os outros estados. Então, isso, de novo, demonstra aquilo que, como o Estado, este governo, entende que deve ser o papel e a importância da ciência, tecnologia e inovação, né, e aquela estrutura que a gente tem no nosso Estado para isso. Próximo, por favor. Isso aqui são o que nós fizemos em 2022. Nós aplicamos, como vocês estão vendo lá, no total, aproximadamente 140 milhões de reais, né, em fomento à ciência, tecnologia e inovação. Fizemos 30 chamamentos públicos, que são os nossos editais, né? Normalmente a FAPES trabalha através de editais públicos, né? Então nós fizemos 30 editais, investimos em pesquisa e desenvolvimento. Aquele recurso que é aplicado mais diretamente na ciência, nas instituições de pesquisa, né? Foi 51 milhões, né? E tivemos, dentro deste bolo, 4.652 bolsas. Essas bolsas são de todos os tipos: bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de pós-doutorado, né? Bolsas de coordenação de pesquisa e outras, né? Então, essas são as bolsas que nós pagamos. Nós financiamos 2,5 milhões para difusão do conhecimento. O que é a difusão do conhecimento? Não adianta você só produzir o conhecimento, você precisa fazer com que esse conhecimento chegue à população. Então, a gente tem que trabalhar também para fazer a difusão do conhecimento, e a gente aplica um recurso nisso para eventos, eventos científicos, também para publicação de artigos e assim por diante. Na inovação, nós aplicamos 20 milhões de reais, né?
A inovação está bem separada aí. Inovação é aquele recurso que vai normalmente ou para uma instituição de pesquisa, mas na maioria das vezes vai para alguma empresa, para alguma startup ou para alguma empresa que quer fazer uma inovação. Ela recebe um aporte para diminuir o risco desse processo de inovação, porque a inovação sempre tem um risco associado, né, e o Estado tem o papel de ajudar nesse processo de inovação, diminuindo o risco de quem está fazendo o processo de inovação. Nós aplicamos 20 milhões. Na área de extensão, nós aplicamos 5 milhões. A extensão é aquela ação que, por exemplo, o Incapé desenvolve um novo cultivar não sei, tanto faz de laranja ou de café ou de qualquer coisa desse tipo, e ele tem que entregar isso para o produtor. Esse processo de pegar esse cultivar que foi desenvolvido, né, usando ciência, tecnologia e tal, e entregar ele para o agricultor e informar o agricultor, ensinar ele como ele vai fazer para ter o melhor resultado utilizando esse cultivar, isso é extensão. Então, a gente paga também, ajuda nesse processo de extensão. A gente aplicou 5 milhões nessa ação. Em relação ao programa Nossa Bolsa, um programa muito conhecido também, tem mais de 10 anos de programa Nossa Bolsa. O programa Nossa Bolsa é compra de vagas complementares às vagas ofertadas pelas instituições públicas e instituições privadas, e elas são ofertadas gratuitamente para a população, em particular a população de baixa renda. A gente tem um recorte de até um salário mínimo, né, de renda per capita. A pessoa, para pegar uma bolsa, nossa bolsa tem que estar nessa condição. Além disso, a gente tem recorte étnico também, tem recorte também social nos bairros do Estado presente. Né? No programa Nossa Bolsa, a gente aplicou 33 milhões, foram mais de 1.000 bolsas no ano passado, lançadas, e a gente mantém mais ou menos 3.000 alunos todo ano, né, cursando nas universidades privadas, à custa do Estado do Espírito Santo. E também informando que nós captamos recursos, além dos recursos que eu já me referi, do Funcitec e do MCI, e nós captamos ainda 17 milhões em diversas parcerias com secretarias do próprio Estado e com empresas, né? Então, essas parcerias são para também trabalhar a ciência, tecnologia e inovação. Então, essas foram 17 milhões. Próximo, por favor. Aqui são as metas para 2023. Esse é o nosso planejamento. Obviamente que ele ainda depende de quão bem o Estado vai andar, né? Que os recursos têm que continuar entrando para que a gente possa fazer essas aplicações, mas essa é a nossa previsão, né? Fazer 28 chamamentos públicos, né? Usar 52 milhões em pesquisa e desenvolvimento, entregar 5.200 bolsas, é um número um pouco maior, né? Gastando 32 milhões nisso, quase 33, para a difusão 4,4, para a inovação 28, na área de extensão 6,5 milhões, aí na área de extensão, além da extensão genérica, a gente vai ter também um edital de extensão tecnológica, né, que é um pouco diferente do edital de extensão normal. No programa Nossa Bolsa, a previsão de gasto é 43 milhões, e a gente deve fazer uma captação nas parcerias de em torno de 40 milhões. Né? Dentro volta só um pouquinho. Dentro disso aqui, ainda não está colocado, mas é bom também a gente ressaltar, nós temos um segundo programa que é similar ao da Nossa Bolsa, que são com as universidades públicas, com o IFES e com a UFES, que a gente oferece um outro conjunto de vagas públicas e gratuitas de cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Então, esse ano a gente teve ofertas de vagas de mestrado e doutorado financiadas pelo Estado do Espírito Santo, né, no programa chamado Universidade Aberta Capixaba, que também roda pela FAPES. Esses daí são aquela nuvem de palavras, né? Então, está de acordo com a nossa captação de recursos, né? Quem mais colocou recursos
na FAPES o ano passado. Aqui é só um quadro geral, orçamentário, para vocês terem uma noção, depois vocês podem analisar detalhadamente. Próximo, por favor. Opa, aí. Isso aí é as curvas. E o que é importante aí não são tanto os valores, mas são a curva, né? A tendência que a curva tem, isto é, nós estamos numa subida, né? Os recursos vêm aumentando para a ciência, tecnologia e inovação no Estado do Espírito Santo. Isso é importante a gente fixar dessa apresentação. É isso. Obrigado. Estou à disposição para alguma pergunta, alguma dúvida. Eu espero que tenha conseguido, né, atender o que você imaginou da apresentação. Eu vou citar algumas situações aqui, e queira que também as pessoas que possam depois acompanhar esta comissão, para até que as pessoas possam ter mais proximidade também com essa temática, é importante que as pessoas possam discorrer sobre esse tema e estar mais próximo. A transparência da prestação de contas, né? Como a FAPES assegura a transparência e prestação de contas em relação à atuação dos recursos de projetos de pesquisa e inovação? Podemos obter informações detalhadas sobre como os fundos são distribuídos e como os resultados são acompanhados? Sim, com certeza. Em primeiro lugar, sim, que nós temos uma obrigação constitucional, institucional, que são os nossos relatórios de gestão. Eles estão na página, detalhadamente descritos o que nós temos aplicado em cada assunto, em cada projeto, tudo lá direitinho, né? Então, esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é, caso deseje uma informação diferenciada, pode se perguntar para nós respondemos sem nenhum problema, como diversas vezes, inclusive alguns deputados nos perguntaram a respeito, e esse recurso aqui, para onde que ele vai, como ele vai ser usado, a gente informa sem nenhum problema. Tá bom? Então, isso é uma garantia. A segunda garantia muito importante é que nós trabalhamos com editais. E quando eu trabalho com edital, eu publico tudo, antes de gastar. Né? Então, eu falo, aviso a toda a sociedade, olha, nós vamos aqui, tem um edital, quem quiser concorrer, as condições são essas, é como um concurso público. Né? Então, a gente tem uma transparência muito grande em relação a isso, apesar dos editais serem normalmente um pouco estéreis, um pouco difíceis das pessoas entender, e a gente vem trabalhando para mudar isso. Né? Vocês vão perceber que a partir dos nossos próximos editais, se não esse ano, no ano que vem, eles vão ter um formato diferente, um formato mais claro do ponto de vista da sociedade, né? Porque eles vão mudar o formato. Né? A gente está trabalhando num novo formato do edital para facilitar a vida de todo mundo. Então, essa é uma questão importante, né? Da questão da transparência, que é, antes de gastar o dinheiro, a gente publicar o que a gente vai fazer. Uma nova acessibilidade, né? Isso. Bacana. O incentivo da educação, que é muito importante para quem nos acompanha. E como a FAPES tem incentivado a educação científica e a disseminação do conhecimento científico e tecnológico no Estado? Existem programas ou iniciativas específicas para promover o interesse de novas gerações da ciência e tecnologia? Sim. Essa é uma questão absolutamente fundamental. Eu te agradeço por você perguntar sobre ela. A ciência nem sempre é facilmente atrativa ou interessante para o menino. Né? A gente tem que transformar isso, criar formas lúdicas que possam atrair esses jovens, essas crianças. E uma das ações mais importantes, que é um grande prazer para nós executar, é a Iniciação Científica Júnior, né? Em que um pesquisador de uma instituição superior se associa com um professor de uma escola pública e pega um conjunto de jovens, e esse conjunto de jovens vão desenvolver um trabalho. E isso a gente faz todo ano, é um dos nossos principais editais, né? Iniciação Científica Júnior. São os meninos ali que estão no final do ensino fundamental ou no ensino médio, que vão desenvolver essas ações, que algumas pessoas acham bobas, mas são absolutamente fundamentais. E eu posso dar o meu depoimento pessoal, minha vida,
eu uma das coisas que me levou para ser um cientista foi participar de uma dessas ações, quando eu estava, antigamente a gente falava no ginásio, né? Na 4ª série do ginásio, mas isso é no final do primeiro grau hoje, do ensino fundamental hoje, e eu fui junto com mais 2 ou 3 colegas, e a gente fez um instrumento simples chamado parafuso de Arquimedes, né, que tem atrás dele um monte de ciência, mas é um objeto simples. E com isso eu saí de Cachoeiro, eu estudava em Cachoeiro, no liceu, aí fui premiado lá, depois fui premiado em Vitória e fui para Nacional em Maringá. E isso fez uma diferença enorme na minha vida, né, e me atraiu para a ciência, uma coisa que as pessoas podem achar boba, mas para a criança naquele momento é fundamental. Entendido. Agradecer mais uma vez a oportunidade de tê-lo aqui conosco, né? E agradecer também a Deus e ao gabinete, a nossa equipe, taquígrafos, pessoas que estão fazendo parte aí, para que as pessoas possam ter acessibilidade, né, os procuradores, promotores desta casa, todos que regem a quem possamos tocar o nosso mandato aqui e trazer benefício para a sociedade. Refiro que nossa programação na próxima reunião ordinária, e aproveito para convidar e chamar a participação de todos que prestigiam a reunião no dia 9 de outubro, com a presença do gerente regional de Agência Nacional de Mineração. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Antes, porém, convido os pares para a próxima reunião, que será ordinária, no dia 14 de agosto de 2023, às 11 horas, neste plenário.